Então, pessoal, no bloco anterior, a gente estava falando da Convenção da Pessoa com Deficiência, destacamos aqui a importância dela, tendo em vista que é a única com status de emenda à Constituição no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e também abordamos que essa convenção ela foi ratificada em 2008, após a mudança da legislação da nossa Constituição, com a emenda constitucional 45 de 2004. Por isso que esse é o único tratado, a única convenção internacional com esse status mais específico, ok? Agora a gente precisa destacar os princípios dessa convenção, que são 8, que está aí na sua tela. Joga aí, Homero. São 8 os princípios. Primeiro, o respeito à dignidade e da autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência dessas pessoas. Então, ó, por isso está grifado aí, ó, a dignidade, a autonomia e a independência. Também a não discriminação. Outro princípio, a plena e efetiva, ó, participação e inclusão na sociedade. Também o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Interessante falar isso aqui, porque antes de a gente dar continuidade ao próximo, eu lembrei aqui de eu estava uma vez conversando com um surdo lá no meu trabalho, e ele inclusive estava dizendo que ele não se considerava uma pessoa com deficiência, que o fato dele utilizar a linguagem de Libras fazia com que ele tivesse uma forma diferente de se expressar. Então perceba como a concepção de sujeito de direito e de garantias constitucionais foram incorporadas tanto pelo segmento, que alguns membros desse segmento, não são todos, lógico, mas alguns membros já chegam até a incorporar esse discurso, se considerar não pessoa com deficiência, mas que possui uma língua e uma forma de expressar diferente, como uma pessoa fala alemão, o outro fala mandarim. Se o cara botar mandarim para falar comigo, meu Deus do céu, o Mero entende, Mero? Mandarim? Mais ou menos, ele está dizendo, mais ou menos. Né? Aquele desenho lá, pelo amor de Deus. Pior, Homero, é quem faz tatuagem do tal do chinês, do japonês. Meu Deus do céu, aquilo ali, se você tiver em casa, sugiro que você tire essa tatuagem. Ou então, vá num tradutor aí de japonês ou chinês, porque, olha, a chance é muito grande de não ter na sua pele o que você desejava. O cara, viu, Mero? O cara deseja, inicialmente, não, paz, amor e fraternidade. A tatuagem diz cor da gaia mole, né? Qualquer outra coisa. Olha, é brincadeira, já aconteceu isso com um amigo meu, viu? Um amigo meu estava na praia, só rapidinho, viu? Estava na praia, aí ele tinha uma tatuagem aqui, inclusive ele é ator hoje, da Globo, inclusive. Aí não vou nem falar o nome. Mas ele tinha uma tatuagem aqui, ó, no braço, e a gente estava na praia, um grupo de chineses estava lá, a gente por curiosidade perguntou, ó, você que são chineses aí e tal, diz aí se alguma coisa escrita aí. Aí um era chinês e o outro, por coincidência, era japonês. Aí eu falo, olha, para mim isso não significa nada. Veja só, Homero. Tá vendo? O cara disse, isso aí no braço dele não significa nada. Aí o que são isso? São traços. Um para cima, o outro para o lado, o outro para o outro. Né? Então, veja aí, cuidado com essas tatuagens, viu? Mas, assim como o mandarim, né, o japonês ou qualquer outra língua, a língua de Libras, para alguns membros do movimento de surdo, é considerado a língua e alguns não se consideram deficientes. Então, percebam que esse respeito e essa aceitação deve se considerar para fins de respeitar o outro enquanto ser humano, enquanto fazendo parte dessa pluralidade que existe de seres humanos na Terra, né? Então, essa participação e inclusão também deve ser garantida. As políticas públicas da pessoa com deficiência devem ser garantidas com a participação. Então, por que muitas rampas e muitas portas de banheiro
ou até muitos banheiros públicos que na intenção é para ser acessível, não se torna acessível. Primeiro porque a pessoa não, o arquiteto ou o engenheiro não respeitou a regra da ABNT. Mas vamos imaginar que o cara não fez com um arquiteto nem um engenheiro, ou o cara fez com um mestre de obras que não entende da regra da ABNT. Por que a obra deu errado? Porque você não garantiu a participação de uma pessoa com deficiência. Bastava você levar um cadeirante lá para ver que ele não passava na porta, ou que ele não conseguiria subir naquela rampa, né? Então, essa participação e essa inclusão, ela é super relevante, principalmente nos espaços de decisão política, né? Então, deve-se ter, todo município deve ter um conselho da pessoa com deficiência, que seja paritário, com membros da sociedade civil e do Estado, para que ele delibere a política pública da pessoa com deficiência, né? Então, aqui no nosso município que a gente está aqui, né, no Recife, a gente possui, e é um conselho ativo que delibera sobre as questões da pessoa com deficiência. Então, os diversos municípios devem ter esses conselhos. Então, se no seu município não tem, provoque aí seu gestor público para ter esse conselho da pessoa com deficiência. Outro princípio, voltando aí à tela, vamos lá, Homero. Outro princípio da convenção, a igualdade de oportunidades. Deve ser garantida essa igualdade de oportunidades, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa sem deficiência. Acessibilidade, né, que a gente vem discutindo bastante. Volta aqui, Homero, para mim. Veja, essa questão da acessibilidade, ela é tão crítica na nossa sociedade, que não é somente os espaços públicos. Eu estava lembrando aqui de outro detalhe também. Não é só os espaços públicos que são inacessíveis, os espaços privados também. Você já fez o teste? Veja, faça esse teste em casa. Leve uma pessoa cadeirante para tomar uma cervejinha com você em casa. Leve lá. Primeiro, muitos prédios, a pessoa com deficiência já tem dificuldade de, primeiro, passar pela guarita. Segundo, entrar no elevador, que muitas vezes a porta do elevador não deixa passar a cadeira. Terceiro, ele entrar na sua casa, porque muitas vezes a porta da sua casa é menor do que os 80 centímetros, que são o tamanho mínimo para que uma cadeira com deficiência, uma cadeira de uma pessoa com deficiência passe. Terceiro, o banheiro, porque quem toma cervejinha precisa ir no banheiro, é ou não, Homero? Tem que, né? Tem que, porque senão... teve uma pessoa, inclusive, que trabalha comigo, que é cadeirante, ele é tetraplégico, que ele teve um problema seríssimo renal por conta que ele estava, acho que ele estava num restaurante. E aí estava jantando e tal, e no local, no espaço, o banheiro ele não conseguia acessar. E ele teve que segurar e até chegar em casa, gerou um super problema renal, ele teve que passar por cirurgia. Veja que coisa grave, tá vendo, Homero? Então, uma coisa parece besteira, né? Veja isso, leve isso para sua casa. Porque, veja, na sua casa, será que um cadeirante conseguiria entrar no banheiro da sua casa? Se ele entrar no banheiro, será que ele consegue fazer o giro com a cadeira? O giro, porque a pessoa não basta entrar, ele precisa girar para poder sentar no assento sanitário, né? Então, veja como a acessibilidade dos nossos espaços, eles estão comprometidos, tanto no espaço público quanto no privado. E isso é o que eu falo, não é importante só para o cadeirante não, gente. Para uma pessoa idosa também, ter no banheiro, ter aquelas barras de apoio, é importante, né? Você pode receber na sua casa uma pessoa idosa ou uma pessoa cadeirante que necessite desses equipamentos. Inclusive, no Minha Casa Minha Vida, já se tem uma linha específica de casas para pessoas com deficiência ou então para adaptações das casas dessas pessoas com deficiência, né? Com a compra desses equipamentos para que se torne viável a moradia dessa pessoa com deficiência. Porque uma casa que a própria pessoa não consiga entrar no banheiro da sua casa, né? Ou então fazer o giro, fica realmente complicado. Outro princípio, a igualdade entre homem e mulher e também o respeito pelo
desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Perceba que a linguagem utilizada na convenção já é uma linguagem atual, né? Pessoa com deficiência, criança com deficiência, não é como está ainda na nossa legislação, que é antiga, né, de 88, portador de deficiência, né? Beleza? Outro ponto importante sobre a pessoa com deficiência é esse plano novo que surgiu, o plano Viver Sem Limites, é um plano de 2011, ele surgiu, é um plano do governo federal, surgiu a partir da lei 7612 de 2011, pelo decreto 7612 de 2011, ele tem a finalidade de integrar as diversas políticas públicas, seja da educação, seja da assistência social, seja da saúde, para garantir, da mobilidade também, para garantir esses direitos à dignidade da pessoa com deficiência. Então, o Plano Viver Sem Limites, ele tem 4 eixos de atuação. Está aí na sua tela, joga aí, Homero. Ele tem o eixo da educação, tem o eixo da saúde, tem o eixo da inclusão social e o eixo da acessibilidade. Para cada eixo, há diversas ações previstas no plano, que aqui a gente não vai ter tempo, infelizmente, de detalhar, eu teria um prazer imenso, porque a gente trabalha com isso no dia a dia, sobre a efetivação desse plano Viver Sem Limites, mas são esses 4 eixos que você precisa levar para a sua prova. Educação, saúde, assistência social, que é, na verdade, inclusão social e acessibilidade. Para cada um deles, tem as suas ações com metas e com responsáveis, beleza? Então, gente, para a pessoa com deficiência, basicamente é isso que você precisa levar para a sua prova. Não é um tema complexo, é um tema mas muitas vezes é desconhecido pelas pessoas, né? Como a gente falou, né? É um tema que é principalmente pouco abordado nas universidades, salvo na área de saúde, mas na Universidade de Direito, por exemplo, isso nunca é abordado. Eu nunca vi na minha faculdade de Direito esse conteúdo. Tive que me especializar com o tempo, né? Então, imagine que essa mesma dificuldade seja de vocês, de não ter muito contato com essa disciplina. Mas é tranquilo, é um assunto que é relevante para nosso dia a dia e que muitas vezes é cobrado, sim, em prova por conta dessa nova dimensão que a gente está vivendo de acessibilidade nas nossas cidades, beleza? Vamos falar agora de outros grupos vulneráveis, que são os refugiados, beleza? Quem são os refugiados? Joga aí na tela, Homero. O conceito de refugiados que a gente traz aqui é um conceito que é utilizado pela Convenção dos Refugiados, certo? Ele diz o seguinte, toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinados grupos sociais ou opinião pública, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa de ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Então, primeira coisa que a gente precisa destacar é que há esses critérios para ser considerado refugiado. Ele tem que ser, primeiro, tem que ter uma motivação de perseguição por esses motivos, ou com relação à raça, ou à religião, ou à nacionalidade, ou com relação à associação a determinados grupos sociais ou opinião política, beleza? Para ser considerado refugiado tem que ter essa característica. Pergunta de prova: criminoso pode ser considerado refugiado? Aí, ó, cuidado com isso. Veja, se for um crime que a pessoa esteja respondendo de direito comum, ele não pode ser considerado refugiado. Então, imagina, a pessoa cometeu um homicídio e aí foge para outro país que ele tem, sei lá,
tem a certeza que lá aquele país vai garantir o seu asilo naquele país. Então, ele pode ser considerado um refugiado, ele pode ser considerado para fins de concessão de asilo, é possível, nesse caso não. Quando ele comete um crime de direito comum, como por exemplo a gente falou aqui, um homicídio, ele não pode ser considerado um refugiado. Agora, se for, como a gente falou aqui, um crime político, ele está sendo acusado por um crime político, que tem uma característica política, aí sim já entra aqui no que a gente está falando, o próprio conceito de refugiado, que se ele estiver sendo perseguido por sua opinião política, beleza? Aí, como a gente vem falando direto aqui em nossas aulas, é a questão do Edward Snowden. Agora, lógico, há um limiar muito grande de interpretação do que é crime político ou não. Tem países que utilizam determinadas atitudes como sendo crime comum e outros entendem que há um crime político. Se houver uma disputa entre os países, com certeza isso vai ficar muito latente, como, por exemplo, do Edward Snowden, que a Rússia entendeu que ele estava sendo perseguido e aí garantiu o refúgio, né, para ele, garantiu o asilo para ele, beleza? Então, nesse caso, os Estados Unidos, ele estava acusando o Edward Snowden de crime comum. Já a Rússia entendeu que aquilo ali era uma perseguição política. Era uma perseguição política porque ele estava somente contribuindo com a verdade nacional. Agora, lógico, né, gente? A gente sabe que existe uma fissura ainda nas relações entre Rússia e Estados Unidos por conta da Guerra Fria, que é recente, né? Acabou em 85, coisa muito, muito recente. Não dá para você, do dia para a noite, dizer que os países são aliados e tem uma relação de fraternidade sendo uma coisa tão recente, né? Inclusive, com a queda das torres gêmeas, né? O World Trade Center, a primeira coisa que o presidente fez foi ligar para a Rússia, né? Então, inclusive, não foi nem o presidente, foi aquela... Como é o nome aquela que é a chefe do gabinete do Clinton, como é o nome? A Hillary Clinton. A Hillary Clinton até deu uma declaração, em alguns filmes passa essa declaração dela. Ela disse que quando soube, imediatamente ligou para o presidente Putin, dizendo que estava a postos e à disposição para utilizar toda a Força Armada em caso de ter sido uma atitude deles. Veja a desconfiança. E ele disse imediato, a gente tem nada a ver com história, não foi nenhum atentado patrocinado pela a Rússia e tal, até porque 2001 foi muito recente do fato de 85, né? Então, isso é muito, muito tênue ainda. Mas então, se a prova perguntar, criminoso pode ser considerado refugiado, se for crime de direito comum, não. Se for de crime de direito político, sim, é possível. Não se beneficiarão da condição de refugiados os seguintes indivíduos. Aí está na nossa lei, a Lei 9474/97, artigo 3º. Quem que não pode se beneficiar da condição de refugiado? Primeiro, quem já desfrutar de proteção ou assistência por parte de organismo ou instituição das Nações Unidas, que não o Acnur, porque o Acnur não fornece esse tipo de atendimento, a gente vai ver mais à frente. O Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, isso significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ok? Esse cidadão, essa pessoa que já desfrutar dessa proteção por meio das Nações Unidas, que não seja a Acnur, não vai se beneficiar da condição de refugiado. Além do mais, se ele for residente no território nacional e tenha direitos e obrigações relacionados com a condição de nacional brasileiro. Ou seja, o cara é brasileiro, aí está no outro país, está sofrendo perseguição, volta para o seu país de origem, que é o Brasil. Ele
vai ser considerado refugiado? Não, porque ele é brasileiro, né, gente? Ele é brasileiro, ou então, se ele tiver residência aqui no território nacional, também não vai ser considerado refugiado, porque ele já tem uma relação estabelecida de pagar IPTU, de pagar o imposto de renda, de ter seu relacionamento aqui dentro do território nacional. Então, nesse caso, ele não vai ser considerado um refugiado. Além do mais, tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos de terrorismo ou tráfico de drogas, ok? Então é aquela coisa, o cara comete o crime contra a humanidade, vem para o Brasil para querer refúgio, vai conseguir? Não. Não. Já não ia conseguir porque é um crime comum. Além do mais, imagina o crime contra a humanidade. Então, aí aqui não vai conseguir mesmo refúgio, né? Então, cuidado com isso. Também não vai conseguir o refúgio se eles forem considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Isso, inclusive, está na própria Convenção dos Refugiados, beleza? Quais são os direitos desses refugiados? Olhe, a base dos direitos desses refugiados é ele ser considerado e tratado como um estrangeiro, certo? Ele deve ser tratado deve ter a mesma gama de direitos que um estrangeiro que entre legalmente no país. Um estrangeiro que entra legalmente no país, ele tem os seus direitos fundamentais protegidos. A gente já viu isso quando estava falando na nossa Constituição Federal, no caput do artigo 5º, né? Então, esse estrangeiro que entra legalmente no país, ele vai ter os mesmos direitos que um refugiado que entra, certo? Buscando esse refúgio. Outro destaque que a gente traz aqui no nosso material, joga aí na tela, Homero. Uma pessoa é um refugiado, independentemente de não ser reconhecido esse status por meio do processo legal de elegibilidade do país. Gente, isso é um entendimento doutrinário super importante, que é o seguinte, ser considerado refugiado é um processo administrativo burocrático interno de um país. Não é a condição necessária dele. O que é que eu quero dizer com isso? Seguinte, imagina que fulano de tal, vamos lá, Homero, vamos imaginar Homero, ele vem lá de Dubai, né, como a gente sempre falou, né, mas eu estou gravando agora com Homero Filho, viu, gente, é o filho de Homero, porque a gente estava brincando que Homero veio de Dubai, né, do sheik árabe, né, cheio da grana. Então, Homero Júnior, que está aqui gravando com a gente, né, ele também veio de Dubai, filho de Homero, lógico, tem que vir de Dubai. Então, imagina que ele está sofrendo uma perseguição política lá, por conta das suas ideias, do seu caráter revolucionário. Então, ele vem para o Brasil, chega no Brasil, o Brasil chega e entende, ó, você cometeu um crime comum, não foi um crime político, a gente não vai conceder o refúgio. Mas a Venezuela, ela chega e fala, não, ele está sendo perseguido por um crime político. Então, a gente garante o refúgio dele, porque ele é um refugiado. Perceba, é a mesma pessoa, ele cometeu o mesmo ato X lá atrás, ele só é interpretado de acordo com a ideologia e com os atos burocráticos do país, se ele é refugiado ou não para fins internos. Mas para fins do direito internacional público, do direito internacional dos direitos humanos, é refugiado quem é perseguido por um crime político, ou então por sua nacionalidade, ou por sua raça, ou por sua religião, beleza? Então, cuidado com isso, é um detalhe importante. Outro ponto de destaque, há 3 soluções permanentes a favor dos refugiados, está aí na sua tela. A repatriação voluntária, a integração local e a reinstalação no terceiro país. Essas 3 vias são a forma de resolver o problema do refugiado. Então, a primeira forma é você fazer a repatriação voluntária. Então, o refugiado, ele vai retornar ao seu país de origem, uma vez que a sua vida e a sua liberdade não está mais sendo colocada em risco. Então, a repatriação voluntária. Então, o cara
está lá, foi para o país X buscar o seu refúgio. Durante o processo de tramitação daquele país, aquele processo burocrático, para entender se é caso ou não de ele ser asilado e considerado um refugiado, então, no meio desse processo, acaba, por qualquer motivo, a perseguição contra ele, seja porque o presidente daquele país saiu do poder, seja porque o presidente faleceu, enfim, seja por qualquer motivo, ele pode voltar ao seu país de origem. Então isso a gente chama de repatriação voluntária e isso vai resolver definitivamente o problema dos refugiados. A integração local, que é quando os países de asilo, eles permitem que os refugiados se integrem ao país. Então, no caso é você recepcionar. Você fala, ó, você a partir de agora vai ser integrado ao país, vai ter um visto de residência permanente, se for o caso, se a pessoa até solicitar a nacionalidade pode ser concedida, mas se ele não solicitar não precisa, né? Mas o visto permanente vai ser garantido. Ou então a reinstalação no terceiro país, que é quando você coloca num outro país. Então, olha, aqui você não cabe, mas no país vizinho a gente pode colocar você, porque aqui também é perigoso para você ficar. Então, essa repatriação num terceiro país, essa reinstalação no terceiro país, é uma forma também de resolver de forma definitiva o problema do refugiado. Qual é a situação que gera a perda da condição de refugiado? Existe alguma condicionante para ele perder essa situação, ele não ser considerado mais refugiado? A nossa legislação, no artigo 39 da Lei 94.7497, traz sim. Ele traz o seguinte: a renúncia, primeiro está aí na sua tela, joga aí, Homero. Então, a renúncia é o primeiro critério, certo? Então, se você desistir, não quero ser mais refugiado, porque já resolveu o meu problema interno lá naquele país, então vou voltar ao meu país. Então, você renunciou à condição de refugiado. A prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos quando o reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa. Então, você mentir, não, na verdade, você cometeu um crime comum, mas está dizendo que foi um crime político e tal, e que, por conta disso, quer o refúgio junto com um grupo de pessoas. Se for demonstrado que aquele ato que você cometeu no país de origem, se posteriormente for comprovado que aquilo ali, na verdade, foi um crime comum, um crime contra a humanidade, um crime de genocídio cometido pelo seu grupo que está pedindo refúgio, então, nesse caso, não vai ser garantido a esse grupo mais essa condição de refugiado e, consequentemente, essas pessoas serão deportadas, né? Então, vai perder a condição de refugiado e automaticamente serão deportados. Também pode perder a condição de refugiado se o exercício, se ele tiver atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública. Aí é uma expressão aberta, né, que pode ser interpretada de acordo com o caso concreto, mas, por exemplo, realizar atos de terrorismo, fazer parte do Black Bloc e sair quebrando tudo, né? Então, nesse caso, pode ser interpretado como uma atividade contrária à segurança nacional e perder a condição de refugiado, sendo também deportado do país. Também a saída do território nacional sem prévia autorização do governo brasileiro. Também é isso, não é a casa da mãe Joana, né, gente? Tem que ter um controle. Se você já veio aqui para buscar proteção, para se esconder de uma ameaça externa e você sai do país sem autorização, é porque essa ameaça não existia tanto assim, né?
Então, se não existia, você não mais merece a condição de refugiado. Beleza? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade ao estudo desse assunto, desses grupos vulneráveis dos refugiados, fazendo a diferenciação entre refúgio e asilo político no nosso ordenamento jurídico interno. Beleza? Até lá!